Depois que eu fiz o vídeo contando a minha história e a minha relação com a pornografia, muita gente me fez essa pergunta e eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. O fato é que não dá pra gente trazer respostas simples para problemas complexos. A questão com a pornografia, além de ser um pecado, é um vício, ela se torna um vício por conta do que ela faz, como ela estimula o nosso cérebro. Acontece que não adianta vir aqui e trazer pra vocês respostas simples para problemas que são muito complexos. Você não faria uma cirurgia no coração usando um band-aid, então não tem como você resolver o vício de alguém em pornografia ou o pecado de alguém em relação a isso sem conhecer a fundo essa pessoa, sem ter as ferramentas adequadas. Então eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que eu fiz, que me ajudou, então são algumas dicas práticas, mas que não são regra, não são uma receita de bolo e não necessariamente aquilo que funcionou pra mim vai funcionar pra você. Mas se eu puder contribuir de alguma forma com a minha experiência, eu vou contar ela pra vocês. A questão é que a pornografia é um vício e ela também é um pecado. E como que a gente lida com um pecado? A gente confessa o pecado, a gente deixa o pecado e nós precisamos de muita determinação e disciplina para não cair nele novamente. E de muita ajuda do Espírito Santo, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Então não adianta você achar que só com questões práticas você vai conseguir abandonar isso, porque você precisa da ajuda do Espírito Santo. E você também precisa da ajuda da família de Deus, ou seja, você também precisa da ajuda da igreja. Ai, mas eu já confessei, já confiei, já falei dos meus pecados, espalharam para todo mundo, eu já tive esse problema, mas meu querido, se você tentar sozinho, você vai cair de novo. Talvez você tenha contado da forma errada para pessoas erradas, pessoas em quem você não poderia confiar. E existem sim pessoas dentro da igreja em quem a gente pode confiar e não necessariamente essa pessoa vai ser o seu pastor. Às vezes tem outros líderes dentro da igreja que podem te ajudar nesse processo. Então vamos lá. O que eu fiz que me ajudou bastante foi a primeira coisa que eu fiz, foi me arrepender. E quando a gente fala de arrependimento, eu tô falando de um arrependimento genuíno. Eu tô falando de não só se jogar no chão de tristeza e se moer em lágrimas, mas eu tô falando de você realmente olhar para o que você fez, entender a seriedade e a gravidade daquilo, se arrepender, ficar triste pelo seu pecado, mas usar essa tristeza como motivação para você mudar de vida e não para você ficar se culpando e martirizando porque isso é coisa do inimigo e não do Senhor. E nós precisamos confessar. E sim, nós precisamos confessar nossos pecados aos homens e ao Senhor. Ao Senhor para que a nossa alma mesmo seja liberada, para que nós tenhamos tranquilidade de que os nossos pecados foram perdoados. A gente já foi perdoado antes mesmo de pedir perdão, porque o Senhor já morreu na cruz para nos salvar, mas o perdão, ele nos libera para que nós possamos seguir em frente também, para que a gente não precise ficar lidando com a culpa, tá? E por que a gente precisa confessar uns aos outros? Para que nós recebamos oração e cuidado. Nós precisamos que alguém esteja orando por nós, cobrando da gente aquilo que a gente precisa fazer. Então sim, nós precisamos prestar contas. O ser humano é assim, ele funciona dessa forma. E lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, a Bíblia fala exatamente sobre isso. E lembre-se que o cordão de 3 dobras, ele não se desfaz, ele não rompe facilmente. Nós somos uma família, nós precisamos ajudar uns aos outros, porque a igreja é um hospital para doentes, não é um hospital para quem é perfeito. Mas aqui eu tenho um ponto muito importante para você. Não saia por aí contando os seus pecados para todo mundo. Confesse esse pecado para uma pessoa e que essa pessoa realmente tenha capacidade, seja capacitada por Deus e seja capacitada intelectualmente para te ajudar nisso. Não adianta eu, uma adolescente de 15 anos, e contar para outro adolescente de 15 anos sobre o meu pecado, sobre o meu problema. Às vezes esse adolescente está passando pelo mesmo que eu. Às vezes essa pessoa está no mesmo conflito. Então confesse para alguém que pode realmente te ajudar, que é capacitado. Ore ao Senhor pedindo essa direção de para quem e com quem conversar, e depois não saia por aí espalhando teu pecado para todo mundo. A gente faz isso por 2 motivos. Um, pra gente se sentir justificado, perdoado, para ter a aprovação dos outros, e outro porque a gente sente muita necessidade de ficar se expondo pros outros. Então não faça isso. Procure uma pessoa confiável, uma pessoa que tenha capacidade para te ajudar, confesse e deixe, abandone, não toque mais no assunto até que isso seja curado. E você precisa escolher o que você vai comer. Aquela musiquinha, sabe? Comer, comer para poder crescer. Aquilo que você alimenta na sua vida é o que vai crescer. Então, se você ficar alimentando a sua carne, consumindo conteúdos que te lembrem desse gatilho, conteúdos que te despertem desejo sexual pela pornografia, pela masturbação, se você ficar consumindo músicas, livros, filmes, lugares que te deem gatilho, você vai cair de novo. Então, sim, você vai ter que escolher do que você vai alimentar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, e você vai ter que se abster
esquecer sim de alguns lugares. E durante todo esse processo você precisa se alimentar das coisas certas, daquilo que é saudável, daquilo que te faz bem. Então uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus vai fazer toda a diferença, porque isso vai fortalecer o teu espírito enquanto você luta contra isso. E eu vou te dizer, essa não é uma luta de 1 mês, de 2 meses, essa pode ser uma luta para a sua vida inteira. Então você só vai conseguir vencer todas as vezes se você estiver conectado com o Senhor, se você estiver firmado no Espírito Santo de Deus. E por último, e nem um pouco menos importante, larga a mão de ser sem vergonha, porque você sabe que não é pra você fazer isso. Se você não faz algo na frente dos seus pais, na frente da sua namorada, da sua esposa, seu pastor, seus amigos, é porque você sabe que você não pode fazer. Porque se você não faz na frente deles, por que você faz na frente do Senhor que tá te vendo em todos os momentos? Então larga a mão de ser sem vergonha, para de errar. Quando esse pensamento vier na sua cabeça, você vai ter que repreender. Não significa que você deixar de pecar, você vai deixar de sentir desejo, ou nada vai vir na tua mente. Os desejos vão vir, os sentimentos vão vir e os pensamentos vão vir. O que você precisa fazer é repreender e mudar completamente a direção dos teus pensamentos. Então, quando o inimigo lançar essas setas, ou quando o teu corpo mesmo sentir esse tipo de desejo, você se recolhe, você vai pro teu quarto orar, ou você vai pensar em outra coisa, você vai fazer um artesanato, vai lavar a louça, vai fazer alguma coisa, mas não fica ali sozinho remoendo esse tipo de pensamento. Porque se você alimentar esses pensamentos na tua cabeça, você vai cair de novo sim. Só que, gente, em tudo isso que eu falei pra vocês, essa foi a minha experiência, isso são coisas que podem te ajudar. Mas você precisa lembrar que é o Senhor quem opera em nós tanto querer como realizar. Então, o mais importante de tudo isso é você ter uma vida de comunhão com Deus e você ter também alguém que te acompanhe, alguém que cobre de você, alguém que esteja ali intercedendo por você, alguém que vai ter compreensão de te ajudar caso você caia novamente, porque nós não estamos livres de errar, nós não estamos livres de pecar. Paulo também tinha um espinho na carne e talvez esse seja o espinho com o qual você vai ter que lutar todos os dias. Então você vai ter que acordar de manhã, colocar a tua cruz nas costas e caminhar. Sabe, você não pode desistir porque você não consegue parar de ter esses pensamentos. Isso pode vir na sua mente pro resto da vida, mas você é que escolhe que tipo de pensamento, que tipo de coisa você quer alimentar na tua vida. Lembre-se que nada é pela força do nosso braço. Então nós somos completamente dependentes de Deus e nós precisamos da ajuda dele para vencer essa batalha. E não fique se iludindo, achando que só eu consigo, que só eu superei e que eu nunca mais pensei nessas coisas. Eu pensei, mas todas as vezes que eu pensei, eu coloquei os meus pensamentos cativos ao Senhor, pensei no quanto eu amo meu esposo, quanto eu amo a minha família e mudei completamente o rumo da minha vida. Se eu conseguir, você também consegue, porque eu não sou nada melhor do que você. Então, que o Espírito Santo te ajude, eu espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo e espero que vocês vençam e sejam libertos disso e que possamos juntos testemunhar do agir de Deus.